Fala galera, beleza gente? Seguinte, tivemos aí a convocação da seleção brasileira de futebol, o Diniz fez a primeira convocação dele, teve polêmica, teve muito falatório, gente concordando, gente discordando, e a gente vai comentar nesse vídeo aqui essa convocação, beleza? Então vai, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa grande moral para mim. Agradeço de coração todo o carinho que eu recebo, tá? De vocês, realmente é muito bacana, né? As mensagens que eu recebo aí, muito legal mesmo. Por falar em mensagens que eu recebo, tá? Eu já tô falando isso em alguns vídeos aqui essa semana. A gente tá com um problema no Instagram do nosso canal aqui, que ele foi invadido, tá? E eu vou ter que trocar mesmo de conta, tá bom? Vou ter que criar um novo Instagram. Então, nos próximos vídeos, eu aviso vocês aqui qual que é essa nova conta e realmente aquela anterior lá, esquece que aquela lá já era, tá bom? Então, vamos criar essa nova conta, como eu falei, eu aviso aqui, tá bom? Outra coisa também, gente, caso você não esteja inscrito no canal, faz favor, clica aí no botãozinho, tem um botãozinho vermelho aí, ó, inscreva-se, clica nele, ajuda o canal a crescer pra caramba e, né, e é isso que a gente quer, que o canal cresça, quanto mais crescer, melhor, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá. Vamos falar então da convocação do Fernando Diniz, que foi essa semana aí, gerou bastante polêmica aí, né? Muita gente criticou, né? Vamos dar a nossa opinião aqui, vamos fazer a nossa análise dessa convocação, tá? Que assim, ele resolveu seguir um padrão, né? Do que já vinha sido, que já vinha no trabalho do Tite. Você vê que ele não fez uma reformulação profunda, trouxe alguns jogadores ali que realmente mereciam essa convocação, né? Acho que não tem por que você fazer não foi totalmente terra arrasada o trabalho do Tite. Né? O problema do Tite foi na Copa, especificamente. Né? O Tite, até a própria postura do Tite também. Né? Já fizemos vídeos aqui anteriores falando sobre isso. Né? Então, o Tite na Copa, ele toma algumas decisões que não dá para entender, aquela coisa toda. Mas com relação a jogador, é isso que tem que levar, cara. Acho que não tem como fazer muito diferente disso. Há alguns pontos, sim, que a gente pode, a gente vai, né, colocar aqui, né, na nossa observação, mas é coisa muito pontual, né? Eu acho que na essência a convocação tinha que ser essa daí mesma que aconteceu, tá? Também foi convocada, só para fazer complementando aqui, né? Também foi convocada a seleção olímpica, tá? O Ramon, né, que é o treinador da seleção olímpica, também a convocou para fazer amistosos que vão acontecer lá no Marrocos, né, na mesma data. Inclusive tem jogador que está na seleção olímpica que deveria estar na principal. Tá? Mas eu já vou falar sobre isso mais para frente, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar então aqui a convocação da seleção principal, a convocação do Fernando Diniz, tá? E eu já vou dizer uma coisa para você, gente. Eu fico muito, assim, eu já fiz vídeos anteriores aqui também, tá? Inclusive da escolha do Diniz. Eu vou deixar o card aqui para vocês, se vocês ouvirem, né? Ver a nossa opinião aqui do CMF, né? Que a gente fala sobre isso. Mas assim, eu acho muito estranho esse negócio de que, essa fala de que o Diniz estaria alinhado com o Ancelotti, né? Para relação aí de convocação e tal, do trabalho que o Diniz vai fazer, que o Diniz seria o interino, ele estaria ali, né, preparando o terreno para que o Ancelotti chegasse aqui. Eu vou ser sincero, gente, eu acho que não tem nada a ver, cara. Eu acho que o Diniz convocou pela cabeça dele, ele acho que ele não consultou o Ancelotti, acho que não tem nem porquê, o Ancelotti não faz sentido isso, né, até porque o próprio... Se isso acontecesse, o Real Madrid ia vir cair de pau em cima da CBF, né? Então acho que essa fala aí, ela é muito assim, é muito jogar para a torcida, né? Para mostrar que tem uma coisa com o Ancelotti e tal. A gente sabe que pode até ter um acerto com ele lá, mas a princípio ele não tem como interferir, né? Na minha visão, tá? Mas enfim, vamos falar então da convocação aqui, né? Como que foi feita a convocação, vou colocar na tela aí para vocês os jogadores convocados. E a gente vai discutindo aí, posição por posição, né? Quem acha que deveria e quem não deveria. Os goleiros, gente, eu acho que foi bacana, né? Ele leva o Alisson e o Ederson, né? Os dois goleiros aí que já vinham, são os principais goleiros hoje do Brasil, né? O Alisson, apesar que o Alisson não teve uma última temporada tão relevante assim, né?
tão protagonista como ele já teve em outras anteriores, mas vale lembrar também que o próprio Liverpool também não foi bem, né, na temporada anterior. O Liverpool, pra você ter uma ideia, não vai nem para a Champions League nessa atual temporada. Então realmente foi uma temporada abaixo e o Alisson também já fez temporadas melhores, né? Eu sinceramente acho que seria o momento do Ederson assumir a titularidade. Até porque a temporada que ele fez no Manchester City, não só pelos títulos do City, tá? O City ele foi campeão, né, da Tríplice Coroa lá na Inglaterra e tal, e ele sendo titular, sendo o goleiro principal e jogando muito bem, né? É um dos pilares do time. Então eu acho que poderia, né, o Ederson ser hoje o titular. Acho que ele até merece por toda a campanha que ele vem fazendo, na minha visão, tá? Então, mas os dois têm que ser convocados. Acho que não está nem um pouquinho errado. Eu vi até algumas pessoas falando que poderia colocar só um ou outro e dar mais oportunidade para outros goleiros. Não sei, pode ser. E o terceiro goleiro foi o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, que eu acho que é uma ótima escolha. Eu acho que é um grande goleiro aí, um jovem goleiro que está aí, mais um, né, lá da SAF do Atlético Paranaense. De lá já saiu, por exemplo, o Santos, que hoje está no Flamengo, o Everton, que hoje está no Palmeiras, tudo saíram de lá, né? Então, é um bom nome. Muitos questionaram a ausência do Lucas Perry. Eu, sinceramente, acho que o Perry está merecendo mais a convocação do que o Bento. Tá? E já que eu fosse pensar por esse lado, eu acho que o PR do Botafogo, né, tá fazendo um baita de uma temporada, né? Então eu levaria ele. Mas eu acho que não é errado levar o Bento, não. O Bento vem desde o ano passado jogando muito bem. Né? Ele foi um jogador que se sentiu, não sentiu o peso da responsabilidade de defender um clube que foi longe na Libertadores, chegou à final e não comprometendo. Ele é um goleiro que erra muito pouco. Né? Então eu achei bem interessante a convocação, achei bem merecida. Mas eu acho que no momento o PR merecia mais do que merece, né, mais a convocação do que o Bento, tá? No caso dos laterais, eu vou ser sincero, eu não gostei de dois nomes, tá? Os laterais foram os seguintes, vamos colocar aí na tela para vocês também. Danilo da Juventus, né? O Wanderson do Mônaco, eles são laterais direito. E na lateral esquerda, o Caio Henrique, do Mônaco, e também o Renan Lodge, do Olympique de Marseille, tá? Da França. Assim, gente, eu particularmente acho que eu não gostei, por exemplo, dos nomes de cada um de uma lateral, tá? Eu não gostei, por exemplo, do nome do Danilo, tá? Acho que o Danilo ele não vem jogando, pra você ter uma ideia, o Danilo vem jogando de zagueiro na Juventus. Né? Isso não é de agora. E ele nunca foi... quando ele estava no Porto para ir para o Real Madrid, ele fez uma grande temporada, né? Inclusive quando ele chega no Real Madrid, ele chega bem. Só que ele vem numa descendência muito grande. E como eu falei, nem jogando de lateral ele vem jogando, né? Também tem a questão aí a gente não tem tantos nomes assim, né, para lateral, né? Mas eu sinceramente não sei, cara. Eu acho que ele é um jogador que, na minha visão, já passou o tempo dele de seleção. Ele tá com 32 anos, se eu não me engano, né? Mas eu acho que o tempo dele de seleção já passou, tá? Na minha visão, tá bom? Mas o Wanderson do Mônaco não. O Wanderson do Mônaco é um grande nome. Tá? Um jogador que vem bem na Copa do Mundo, não, desculpa, no campeonato francês, né, se destacando no time, já merecia essa convocação antes. Então acho que ele realmente é um bom nome aí para a seleção brasileira. Da mesma forma o Caio Henrique, né, que vem jogando, que é o lateral esquerdo também do Mônaco. Inclusive no Mônaco ele vem até sendo aproveitado como um meia, né? Um meia atacante ali, um ponta, né? Um jogador mais avançado devido à qualidade que ele tem, né? Então ele há muitas pessoas que até acham que ele devia ter ido para a Copa do Mundo, né? Para ser convocado na Copa, né? E realmente ele vem muito bem. Eu já não gostei da convocação do Renan Lodge. Tá? Eu acho que o Renan Lodge é um jogador muito inconstante. Quando ele estava no Atlético Paranaense, ele estava muito bem. Aí sim ele merecia a convocação e foi convocado. Chegou até ser titular da seleção em algum momento, mas ele nunca se firmou. Inclusive, quando ele vai para a Europa, o Olympique de Marseille já é o terceiro time dele da Europa, né, em 4 temporadas. É muita coisa. Né? Ele foi para o Atlético de Madrid, depois ele foi pro time da Inglaterra, acho que foi pro Nottingham que ele foi, o Wolverhampton, não lembro agora, e agora ele tá no Olympique de Marseille, né? E assim, você vê que ele não tá se firmando, ele não consegue se firmar,
né? Então isso já é um indício de um jogador que você fica pensando, caramba, o que está acontecendo com esse cara, né? Então eu acho assim, eu levaria, por exemplo, o Ayrton Lucas, do Flamengo, que inclusive o Flamengo não foi convocado ninguém, ninguém do Flamengo foi convocado aqui, né? Mas enfim, eu levaria ele, cara. Acho que mesmo o Flamengo oscilante, ele vem num nível muito bom, né? Ele vem, a temporada do Ayrton Lucas é uma temporada boa, né? Eu levaria ele, já foi convocado na última com o Ramon, né? Eu levaria ele, né? Eu levaria ele sem problema nenhum. Então não concordei com a convocação do Renan Lodge. Há algumas pessoas também que comentaram sobre o Carlos Augusto, né? Que é ex-jogador do Corinthians, lateral esquerdo, que agora ele jogou no Monza, né, da Itália, e agora foi para a Inter de Milão, né? Então, uma grande transação dele aí, realmente se destacando no Monza, fez uma grande temporada lá, né? Entrou até para a seleção do campeonato italiano na última temporada, e ele pode, inclusive, defender a seleção da Itália. Tá? Fala-se dele na seleção da Itália, né? Porque como ele não foi convocado para a seleção brasileira principal, ele pode ser convocado para a seleção italiana, né? Então, e fala-se dele lá. Então, não sei, o Brasil tem que tomar cuidado, senão perde ele, tá? Mas ele foi muito bem, falou-se dele sim. Eu acho que seria interessante sim olhar para ele, não sei, tá? Mas é um bom nome, né? Vamos falar agora dos zagueiros, tá? Os zagueiros nós temos o Ibañez, né, que era da Roma e agora está no Al-Ahly, da Arábia Saudita, o Gabriel Magalhães, do Arsenal, o Marquinhos, do PSG e o Nino, do Fluminense. Tá? Marquinhos aí acho que não tem muito o que falar, né? O Militão não pode ser convocado, o Militão teve uma séria contusão no joelho, né? Ele e o Courtois, né? Os dois tiveram uma contusão, aí só volta ano que vem. O Courtois até o Real Madrid teve que contratar um goleiro, contratou o Kepa, né, que era do Chelsea, goleiro espanhol, falou até se o De Gea podia ir para lá, né, mas contratou o Kepa para poder substituir o Courtois, que vai ficar fora. O Courtois deve voltar, se voltar no final da temporada, meados de março para frente, que fala-se do retorno do Courtois. E o Militão é uma condição muito semelhante, né, então ele também teve que fazer cirurgia e tal, então esse ano o Militão não joga mais bola, né, então assim, tendo essa ausência, o Militão seria o nome certo para a seleção, né? Então ele optou por esses nomes. Ele acabou optando por esses nomes. Eu, assim, vou ser sincero, gente, não acho de todo ruim, tá? Acho que poderia até ter algum outro nome ali na zaga, mas eu acho que não ia fugir muito disso, não. O Ibañez fez uma boa temporada na Roma, né? Jogou muito bem lá na Roma. No ano passado, campeão, fez a final da Liga Europa, né, e vem de duas temporadas boas na Roma, né, então acho que não é um mau nome, não é um nome ruim, não, e já vinha na seleção, né, e já vinha sendo convocado também, até pro Tite ele já foi convocado, né, então eu não acho errado, não, é que muita gente tá pegando no pé porque agora ele foi para a Arábia Saudita, tá, e jogador que tá na Arábia Saudita não pode ser convocado, não sei de onde que tirou isso, cara, não sei de onde tiraram esse negócio. Jogador que tá na Arábia, cara, tem um monte de jogador lá, cara. O Neymar foi pra lá, o Malcom foi pra lá, o Firmino tá pra lá também. Falando só de jogador brasileiro, tá? Fora os outros, né? Então, por que não pode convocar? O Firmino estreou lá metendo gol, cara. Se não me engano, fez um hat-trick, se não me engano, chegando lá no time dele. Então, por que não pode convocar esses caras porque tá na Arábia? Não consigo entender. Não faz sentido muito isso daí. Mas, enfim. O cara tá jogando bola, mano. Tem que colocar. Eu acho que não tem essa, né? Então, eu não acho errado a convocação desses caras aí, não. Tá? Eu acho que é uma convocação ok, dentro das opções que o Brasil tem, né? Acho que, pra mim, tá bem tranquila essa convocação, né? Vamos pro meio campo, tá? Meio campo, nós temos ali o André, do Fluminense, o Bruno Guimarães, do Newcastle, da Inglaterra, o Joelinton também, do Newcastle, o Casimiro, do Manchester United, da Inglaterra, né? Tem também o Rafael Veiga, do Palmeiras, tá? Que são aí os que estão colocados como meio-campistas, né? Assim, vamos lá. Eu acho que tem alguns nomes que poderiam até entrar, né? Um nome que eu vejo muito, eu tô vendo muito esse cara jogar bola e muito pouco se fala dele, mas eu acho que o que ele entrega em campo é muito grande, é o Zé Rafael do Palmeiras, né? Fazendo a função de segundo volante, realmente é um jogador que está entregando muito bem, né? Eu não sei, cara, eu acho que ele
já tá merecendo uma convocação há um bom tempo, né? E se está falando em renovação, seria realmente um nome para se pensar, né? Eu acho que ele mereceria uma convocação aí, né? A mesma coisa a ausência do Paquetá, né? E o Paquetá, gente, eu não vou falar aqui da minha opinião do Paquetá, que eu já falei em outros vídeos, quem quiser, né, veja aí, certo? Eu acho que o Paquetá, ele não foi convocado, só deixar, ele foi convocado por causa que ele está envolvido no escândalo lá de negócio de apostas e tal, e ele era para ser convocado, inclusive até, se não me engano, acho que o Veiga foi convocado no lugar dele, tá? Ele era para ser convocado e acabou sendo tirado. O próprio Diniz fala isso na entrevista, que o nome dele era o nome certo. E ele vem sendo convocado pelo Tite desde não sei quando, entendeu? Então faz sentido você convocar ele. Até foi cogitado que ele podia ir pro Manchester City, que o Guardiola elogiou ele pra caramba. E realmente, gente, a temporada do Paquetá fez muito bem para ele ir pro West Ham. Né? Ele vai bem no West Ham. Ele fez uma ótima temporada. O West Ham, que foi campeão da Conference League, o gol que deu o título pro West Ham foi uma assistência dele, Paquetá. Né? Então o Paquetá vem jogando bem. Eu só acho que o Paquetá na seleção ele joga na função errada. Tá? Eu acho que lá no West Ham ele joga um pouquinho mais solto, mais para frente. Na seleção ele joga mais recuado. Ele faz mais uma função de segundo volante, que eu acho que o Zé Rafael faria melhor, na minha visão. Tá? Até aquele Danilo, que joga lá que era do Palmeiras, que tá lá no Nottingham, né? Poderia também ser convocado para fazer essa função, né? Mas o Paquetá, ele foi tirado da seleção, da convocação por causa disso, para que ele possa se concentrar, como diz o Diniz, se concentrar em resolver essa questão, tá? Assim, no mínimo contraditório, isso porque eu vou falar um pouquinho mais para frente o que eu acho, mas assim, o cara não ser convocado porque está envolvido num escândalo, ou num suposto escândalo, ele suspeito de estar ali, numa investigação, eu acho estranho isso daí, cara, eu acho esquisito, porque, assim, tudo bem, é uma coisa pesada pro futebol, isso é fato, ninguém discute isso, né? A gente sabe que quem é comprovado que fez esse tipo de coisa, né, que participou disso, foi banido do futebol. Tem o caso aí do Aleph Manga, né, do Curitiba, né, que não dá para entender uma coisa dessa, eu não consigo entender uma lógica dessa, como é que esses caras se metem nessas coisas. O zagueiro lá que era do Santos, o Bauerman, né, que era do Santos, entre outros, né, que a gente sabe que tem aí. Então não faz sentido. E o nome do Paquetá é nome forte. Tem um outro jogador também, que é o Luiz Henrique, né, que é do Betis, né, que joga e foi convocado para a seleção olímpica, também não foi convocado por causa disso, né, foi desconvocado, vamos dizer assim, por causa disso, né. Eu acho estranho, cara, eu acho muito estranho, mas assim, faz sentido, mas eu não acho estranho por causa de uma outra coisa que aconteceu que eu vou falar aqui pra frente, tá? Mas, enfim, Paquetá era o nome certo nessa convocação e fatalmente vai aparecer o nome dele. Se não tiver maiores problemas com relação a esse negócio aí, né, ele vai ter que se explicar, mas ele pode aparecer nas próximas convocações sim, sem problema, tá? Porque ele vem jogando bem. Né? Eu não gosto dele, eu já falei, eu não gosto dele, mas ele vem jogando bem, tá? Outro também que poderia aparecer é o João Gomes, né, que é ex-jogador do Flamengo, tá no Wolverhampton e foi para a seleção olímpica, né? Então, não sei, né, mas é o nome para se ver para o futuro, né? Que foi muito bem no Flamengo, tanto que depois que ele saiu do Flamengo, o Flamengo não encontrou ninguém para substituir ele à altura, né? E ele é um menino, né? Menino ainda. Então, realmente tem grandes oportunidades aí, tá? Agora, para fechar, vamos pro ataque, né? No ataque nós temos aí o Antony, do Manchester United, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, o Matheus Cunha, do Wolverhampton, o Neymar, do Al Hilal, o Richarlison, do Tottenham, o Rodrigo e o Vini Júnior, né, ambos do Real Madrid, tá bom? Então esses são os atacantes do Brasil. Aí vem para mim as grandes polêmicas, tá? Que eu tava falando do Paquetá, ele tá envolvido nesse escândalo aí, nessa suspeita de envolvimento, de negócio de apostas e tal, e foi afastado. O Antony, ele tá sendo acusado também, tá envolvido numa polêmica de violência doméstica, dele ter, né, cometido violência doméstica contra a atual companheira dele, né, não sei se é esposa ou namorada, não sei agora exatamente, mas ela tá acusando ele de fazer isso, né, acho que não seria o mesmo caso para afastar o Antony também, não sei. Na minha visão, acho que se você afastou o Paquetá porque está envolvido numa polêmica, uma polêmica séria, o Antony vai na mesma pegada, na minha visão, né? Mas enfim, né? O Antony foi convocado. Né?
Assim, o Antony é um jogador, gente, que eu acho ele muito ciscador demais, ele é pouco produtivo, mas nesse final da temporada passada e agora, o pós-Copa do Mundo do Antony, ele foi mais objetivo, porque ele foi muito criticado na Copa, durante a Copa, e ele parece que acordou, ele é um cara que decide mais, ele já vinha fazendo isso no Ajax, e agora no Manchester United ele vem realmente mandando muito bem. Né, ele não é aquele cara que só cisca, não, ele é um cara que tá, além de fazer esse tipo de jogada, usando a habilidade dele, ele também tá concluindo a gol, né, ele consegue concluir não só a gol, mas também produzir mais, né, não sei se é aquela jogadinha, manjadinha, né, dele lá, então ele tá sendo mais produtivo, então acho que isso é positivo para ele. Então acho que pelo futebol é normal convocar o Antony, como por exemplo, eu achei interessante não convocar o Rafinha. O Rafinha não vem bem. O Rafinha tem alguns lampejos que ele aparece, faz algum jogo lá. Foi até expulso no último jogo agora recente do Barcelona aí. Mas eu acho que é coerente não convocar o Rafinha, porque o Rafinha não vem bem. O Rafinha não, e os dois jogam do mesmo jeito, né? Na mesma função. Né? E o Rafinha não vem bem. Então eu concordo em não convocá-lo e convocar o Antony pelo futebol. Né? Eu acho muito interessante isso. Eu achei bem coerente a convocação do Antony pelo futebol. Tá? Também tem o Gabriel Martinelli, que a gente tem que discutir. Acho que a Gabriel Martinelli, Rodrigo e Vini Júnior, não tem que discutir. Né? Acho que esses caras aí é chovendo molhado. Né? Esses caras vão estar sempre. Só se estiver machucado. Né? E o Gabriel Martinelli vem jogando muito bem no Arsenal. Ele tem que ter mais oportunidades. Olha, eu acho que o Gabriel Martinelli está merecendo titularidade nessa seleção. Tá? Porque realmente ele vem jogando bem. O jogo que ele entrou na Copa do Mundo contra Camarões, ele entrou bem no jogo. Ele fez uma partida inteira e foi muito bem. Foi o jogador mais perigoso, mais agudo do Brasil. Aquele jogo que o Brasil, o Tite colocou todos os reservas, né? Mudou todo o time. E ele jogou muito bem. Então, assim, e vem jogando super bem lá no Arsenal. Aquela função, né? Aberto na ponta, cortando para dentro, chegando mais à frente, concluindo a gol, dando passe. Jogador habilidoso, né? Jogador rápido, né? Então, realmente, acho que vale muito a pena. Agora, vamos lá. As polêmicas, né? Primeiro o Neymar. O Neymar é uma polêmica por si só. Eu vou fazer um vídeo aqui só do Neymar, tá, gente? Só do Neymar, tá? Pra gente poder falar aqui só dele. Então, nos próximos vídeos que vai sair do canal, a gente vai falar dessa transferência dele e tal. Se é que alguém não sabe, o Neymar aceitou uma proposta de transferência. Ele saiu do Paris Saint-Germain e foi para o Al Hilal, assinou um contrato de 2 anos com o Al Hilal. Foi por 90 milhões de euros, tá? Pra lá e da Arábia Saudita. Ainda não estreou ainda, até o momento que eu tô gravando esse vídeo ele não estreou ainda, mas tá pra estrear aí, tá? Já tá lá, já tem um caminhão de dinheiro que ele vai receber, tá? A gente vai falar melhor sobre isso no outro vídeo, tá? E muita gente criticando o Neymar por ser convocado. E aí a galera, né, os anti-Neymar aí, cai de pau, né? O Casagrande, PVC, né? Cai de pau em cima da convocação do Neymar, né? Mas o Casagrande, né? Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não acho que, mas ele foi para a Arábia Saudita, ele tá abrindo mão do futebol, desistiu do futebol. Por que desistiu do futebol? É claro, ele recebeu sondagem do Chelsea, do Manchester United, falou dele em alguns clubes aí, mas o problema do Neymar, gente, é pagar o salário dele, entendeu? É pagar o salário dele sem quebrar, sem ferir o fair play financeiro. Esse que é o problema, entendeu? Pagar 90 milhões de euros por ele não seria um absurdo para esses clubes. Não é pro Chelsea ainda, que pagou 120 no Enzo Pérez, pô. Por que você não vai pagar 90 no Neymar, né? Não é problema, o problema é que o salário do cara é muito alto. Então, pra você ter um cara que nem o Neymar no seu time, você tem que tirar alguém do time, alguém de peso do time, entendeu? Então é complicado isso, não é uma coisa tão simples assim. Tinha que encaixar muito perfeito para trazer o Neymar, né? Então não é que o Neymar não quis ir pra Premier League, até queria, mas, pô, né? E ele decidiu ir lá para a Arábia, vai ganhar como eu disse, caminhões de dinheiro lá que ele vai ganhar, né, por um contrato de 2 anos. O problema da convocação do Neymar, na minha visão, não é essa. Na minha visão, o problema da convocação do Neymar é que ele não vinha jogando, ele tá voltando de contusão agora, ele ficou o ano inteiro praticamente sem jogar. Ele foi jogar jogou em fevereiro, e agora ele voltou agora. Na minha visão, esse é o problema da convocação dele. Só que é o Neymar, cara. É o Neymar. O Neymar, gente, ele... Fala pra mim, qual outro jogador que tem hoje o que entrega o que o Neymar entrega? Você pode não gostar dele como pessoa, você pode não gostar dele, das atitudes dele, até fora de campo, até dentro de campo mesmo. Você pode achar ele realmente ele é. Ele sempre
o Neymar sempre faz alguma coisa para criticar ele, né? O Neymar não se ajuda. Só que, tecnicamente falando, você vai falar o que desse cara? Quem é melhor que o Neymar? O cara tá em condições de jogar, ele tá apto para jogar, vai convocar o cara, pô. Ele é diferenciado, ele é o craque do time, certo? Então, assim, que eu falei, eu acho que é questionável o fato de ele ficou muito tempo sem jogar e tá voltando agora. Então, se você pegar, por exemplo, praticamente os primeiros jogos dele agora que vai fazer, vai ser pelo Al Hilal. Ele não jogou pelo Paris Saint-Germain, jogou um amistoso ou outro, que não sei o que ele entrou lá, de pré-temporada, certo? Então, assim, se você analisar, realmente não faz sentido. E a contusão dele foi séria, uma contusão até parecido com a minha. Muito parecido com a minha, né? Teve que fazer cirurgia, ficar um tempo afastado e tal. Então, assim, eu entendo isso. Entendo você criticar por esse lado, né? Agora, como eu falei, é o Neymar, gente. Não é qualquer um. E o Neymar tá com 31 anos, cara. Ele não tá com fim de carreira. Não, o Neymar, é diferente você pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Messi, que já tá com 35, 36, 37, aí tudo bem. Agora o Neymar tá com 31. Ué, por que você não vai convocar o cara? O cara é o craque do time, não tem ninguém melhor que ele, entendeu? E ele tá bem para jogar? Vamos convocar. Essa é a minha visão, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Tá? Eu não acho nenhum absurdo a convocação do Neymar por causa disso. Eu acho que é questionável pelo fato de que ele tá muito tempo sem jogar. Agora, é o Neymar. Simples assim, né? Na minha visão, é o Neymar, tá? E pra gente fechar, aí sim eu vou criticar. Essas duas convocações aqui eu vou criticar. O Matheus Cunha e principalmente o Richarlison. Porque o que você tem que levar em consideração a temporada anterior, para poder convocar o cara. E ambos não fizeram para merecer a convocação. O Matheus Cunha fez um jogo bom agora. Ele até começou mais ou menos bem essa atual temporada pelo Wolverhampton. Mas ele fez um jogo bom que foi contra o Manchester United, que ele perdeu o jogo. Mas ele jogou muito bem, ele fez um baita jogo. Pegava a bola lá na linha de defesa e vinha construindo todo mundo. Ele realmente jogou muito bem, entendeu? Mas assim, é um jogo isolado. Se você pegar a temporada do Matheus Cunha, né, a temporada anterior, o fim de temporada, pós-Copa, né, ele não fez por merecer estar na seleção. Ele não vem fazendo por merecer. E você tem um jogador aqui no Brasil que está arrebentando, que é o Vitor Roque. Jogando pra caramba lá no Atlético Paranaense. Tem só 18 anos, o Barcelona tá doido atrás dele. Entendeu? E ele não foi convocado. Acho que ele merece muito mais. O Vitor Roque coloca os dois no bolso. Os dois. Tá? E o Vitor Roque foi convocado para a seleção olímpica. E não para a seleção principal. Que eu acho errado. Pela bola que ele vem jogando, ele tinha que estar na seleção principal. E eu não entendi por que o Diniz deixou ele de fora. Eu não entendi isso daí. Tá? Eu não entendi também, até hoje eu não entendo, por que o Gabigol não é convocado. Entendeu? O Gabigol, gente, ele tá numa má fase. Quem tá em má fase é o Pedro. O Pedro tá em má fase, mas o Gabigol não. O Gabigol é um jogador, cara, que é outro que põe no bolso também. Entendeu? Se você for convocar um jogador que nem o Danilo, que você pega pela história do cara, tem que levar o Gabigol, cara. Eu acho que não tem porquê. Ele não convocou nenhum jogador do Flamengo. Nenhum jogador do Flamengo. Tem alguém no Flamengo que tá merecendo, assim, uma convocação, não sei o quê. Merecendo não. Entendeu? Mas se você for pegar os jogadores e levar, o Rafael Veiga, por exemplo, o melhor do Rafael Veiga, que foi lá para trás, não foi convocado, ele foi convocado agora. Entendeu? Não estou dizendo que ele não merece ser convocado, mas, por exemplo, o Hulk, por que você não pode levar o Hulk? O Hulk tá jogando bola para isso. Pela bola que o Hulk tá jogando hoje, aqui no Brasil, jogando pelo Atlético Mineiro, nessa atual temporada, merecia mais do que o Richarlison. O Richarlison, você tem uma ideia, saiu o Harry Kane foi pro Bayern de Munique. Agora ele é o cara do time. E mesmo assim não se firma. Teve um jogo que eu vi do Tottenham aí, que foi contra o Manchester United, né? Que foi agora, esse final de semana agora. Cara, ele jogou, não deu um chute a gol. Ele é centroavante, cara. Ele não tem mais a concorrência do Harry Kane. Não tem. Então ele é a referência. E ele não deu um chute a gol. Entendeu? E você fala assim, pô, mas como que esse cara que fala lá na entrevista anterior, lá, que ele é o caminho, a nova é dele, na seleção? Você fala, pô, peraí, cara. O cara tem que jogar mais bola. E o Richarlison não vem jogando bola. Desde que o Richarlison foi pro Tottenham, ele não jogou bola. Ele não mereceu estar na Copa do Mundo, pra você ter uma ideia. Tá? Ele não merecia estar na Copa do Mundo. Pelo futebol que ele vinha apresentando. E as convocações dele foi assim. A última convocação do Ramon também, que eu fiz vídeo aqui, eu critiquei a convocação dele e continuo criticando. Eu acho que pra mim, ele não vem demonstrando futebol para estar na seleção. Porque os demais aqui, até o Renan Lodge, que eu critiquei aqui, que eu falei que eu não convocaria, mas eu acho que ele tem qualidade, ele vem fazendo, ele não tá comprometendo tanto. Agora, o Richarlison não faz o papel dele, porque o problema é,
O Renan Lodge, como eu peguei de exemplo, ele faz o papel dele. O Danilo, que eu critiquei também, faz o papel dele. O Richarlison nem isso faz. Nem isso. O Matheus Cunha faz o papel dele dentro de campo. Como eu falei, o Matheus Cunha não fez uma grande temporada, mas ele faz o papel dele dentro de campo. O Richarlison nem isso está fazendo. E por que você convoca esse cara? Hein? Por quê? Eu queria entender. Tá? Então, realmente, eu não consigo entender, em hipótese alguma, a convocação do Richarlison. Não dá para entender. E eu queria entender de onde que o Diniz está vendo o futebol nele. Porque, assim, tudo bem, você não pode contar com... Eu acho que o Tiquinho do Botafogo estaria nessa convocação. O atacante, se não tivesse machucado. Eu acho que ele estaria. Tá? Mas... Você não pode, cara. Você não pode simplesmente chegar e achar que o Richarlison vai resolver o seu problema. E detalhe, gente, o Richarlison vai ser titular. O Richarlison vai ser titular. Ele vai ser o camisa 9, vai ser titular nesses 2 jogos aí. Tá? O que é pior ainda. Na minha visão, o que é pior. Ainda vai dar a titularidade para esse cara. Tá bom? Mas enfim, tá? Então vamos fechar por aqui com esse desabafo. Vamos fechar aqui essa minha análise, tá? Eu queria saber de você o que você acha. Eu até me estendi um pouquinho a mais aqui do que eu tinha planejado, mas eu quero saber de você. O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda? Dá sua opinião aí, cara. Escreve aí, vamos discutir aqui, né, o que você acha dessa convocação. Lembrando que a seleção joga no mês de setembro, né? Que vai fazer os 2 jogos aí contra a Bolívia e contra o Peru, né, que vai ser as 2 rodadas aí da primeira, os 2 jogos, né, 2 rodadas aí das eliminatórias aqui na América do Sul. E ainda vai ter jogos em outubro e em novembro esse ano, beleza? Escreve aí, quero ver sua opinião, tá bom? Gente, vou encerrando o nosso vídeo por aqui. Muito obrigado. Vai aparecer na tela aqui para vocês aqui vídeos anteriores do canal. Você pode acessar aí outros vídeos aí, ajuda o YouTube a entender que eles gostam de mim, tá, que vocês gostam do meu conteúdo, tá? E também faz ações de praxe aí para ajudar o canal a crescer. Beleza? Gente, beijo no coração, fiquem com Deus, até os próximos vídeos do canal. Valeu, fui!